todos, encarnados e desencarnados, boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais, pela internet. E vamos começar com os nossos avisos de todo sábado. Então a gente gostaria primeiro de pedir que quem estivesse aqui no nosso auditório colocasse o celular no silencioso, porque o silêncio também é uma prece. Avisar a todos que a gente tem livro de lanche e livros na nossa recepção, que ajudam na manutenção dessa casa bendita. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações na nossa recepção. Temos todas as quartas-feiras, às 19 horas, o Evangelho Terapia. E também nesse dia a gente tem atendimento fraterno. Nossas palestras públicas são aos sábados, às 18h30. Temos estudos presenciais e online, que para se inscrever também é só procurar a nossa recepção. E dia 2 de maio, a gente tem um convite especial a todos, que é o nosso Festival de Massas. No sábado, dia 2, após a palestra, onde os recursos arrecadados também serão utilizados para a sustentabilidade da nossa casa. Então, você é nosso convidado a participar desse momento de confraternização. Nossa palestra de hoje é com o nosso irmão Jeff. E vamos ler aqui uma prece do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastoril. Mantenha sua mente limpa de qualquer pensamento menos digno. Só assim conservará a sensibilidade e a paz como base da felicidade que chegará a você. O corpo é o reflexo da mente, e a mente é o reflexo da nossa alma, que é o nosso verdadeiro eu. Pense sempre de maneira elevada, e seu corpo manterá a saúde, contribuindo para a sua evolução que tanto almeja. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos, silenciar o nosso coração, a nossa mente, pedir que a espiritualidade dessa casa esteja conosco e inspire nosso irmão Jeff, para que a gente possa receber a mensagem do alto através das suas palavras. Permaneça conosco nesta tarde, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Sábado de chuva aqui, bebê, maravilhoso, frio, bem gostosinho. Hoje nós vamos estar falando sobre um livro maravilhoso que eu super indico para vocês fazer a leitura, que é o Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse livro ele é uma releitura que o Emmanuel faz do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Emmanuel faz uma reflexão profunda de todos os capítulos que tem no Evangelho. E esse livro foi escrito 100 anos depois da publicação do Evangelho, ou seja, o Evangelho foi em 1864, o livro da Esperança ele foi escrito em 1964. Então, trazemos hoje aqui o Livro da Esperança com uma palavra fortíssima, no nosso íntimo, que é esperança. Então a gente vai refletir sobre a essência para a nossa caminhada, a esperança à luz dos ensinamentos do Espírito Emmanuel. Vivemos em tempos desafiadores, muitas vezes nos sentimos cansados, aflitos ou desanimados. O Evangelho nos traz uma mensagem viva,
mensagem é essa que no livro traz uma frase assim potente do Emmanuel, para que a gente consiga já ter um entendimento melhor. Emmanuel diz assim: a esperança não é espera passiva, é confiança ativa em Deus. Ou seja, a gente não vai ficar parado. A esperança não é ficar parado. A esperança é uma força que nos envolve para que a gente consiga seguir em frente. Ou seja, a gente tem que ter confiança ativamente em Deus. E o que é verdadeiramente a esperança? No livro Emmanuel traz dizendo assim: aprendemos que a esperança não é ilusão nem fuga da realidade. Quantas vezes a gente não coloca, né? Eu tenho esperança que eu vou conseguir algo. E às vezes a gente fala isso de uma forma aleatória, só fala para que a gente consiga sair daquele momento que não é bom. Às vezes eu tenho esperança, mas não internaliza. Por isso que a gente diz aqui: a esperança, ela não é fuga. E não é fuga da realidade. Ela é uma força que nos envolve. Ela é uma força interior que nos dá uma impulsão para seguir. Eu acho que quando a gente fala essa palavra em esperança, ela fica meio que subjetiva, né? No ar, né? O que seria essa esperança? Eu tenho esperança na minha vida, eu tenho esperança no próximo, eu tenho esperança que o meu trabalho vai dar bem, eu tenho esperança que a minha família vai estar toda unida, eu tenho esperança que eu consiga entender todas as pessoas. Ou seja, veja quantas forças essa palavrinha nos envolve, mas também ela nos dá a confiança, primeiramente, no que é bom. A esperança é algo que a gente, quando visualiza, sempre temos que olhar para algo que é bom. E quando a gente diz esse algo que é bom, aí vem logo o intuito do nosso pensamento. Por que bom? Porque tem que ter a certeza que tudo tem um propósito. Agora imaginemos a nossa vida. Imaginemos o quanto somos agraciados com esse dom maravilhoso que Deus nos dá. Só com essa simples situação já dá para fazer uma gratidão aqui tão grande e nos colocar numa posição de dizer assim: realmente, se eu cheguei até aqui, onde eu estou, qual foi o propósito de eu chegar até aqui? Aí que esse livro vai trazer para a gente, essas reflexões, Emmanuel nos ensina. Ele diz: a esperança é a luz acesa no caminho, indicando que Deus não nos abandona. Será que a gente está com essa certeza? Será realmente que temos essa esperança? Realmente internalizamos esse processo íntimo, contínuo de raciocinar perante essa força que nos envolve, que nos impulsiona. Deus não nos abandona. Deus nunca nos abandona. Mas o que acontece essa falta de esperança? Aí aqui o benfeitor Emmanuel traz para a gente, que é a reflexão que nós temos que ter. Quando temos uma dor muito grande, a gente tem que colocar a esperança nesse ponto, na dor que está dentro de nós lacerando, principalmente quando a gente, uma dor que é das dores maiores que a gente tem é quando a gente perde o ente querido. Mas quando nós pegamos a palavrinha, essa palavra esperança, e colocamos exatamente no centro
centro da dor, o que é que vai acontecer? Aí tem a reflexão que a Amanda nos traz. Aprendizado. Qual foi o aprendizado que você tirou com a dor que você está passando? O que foi que essa dor trouxe para você, para que você chegasse até aqui agora? Nos tira do processo de ficarmos parados. Por isso que ele fala, a paciência não é passiva, a paciência ela é ativa. E para ela ser ativa, ela tem que ser raciocinada, ela tem que ter uma reflexão. Porque a paciência ela vai estar em volta de nós como um arsenal de situações como amor, perdão, reflexão, indulgência, bondade. São várias situações que estão ao nosso redor. Mas quando vem a dor, o que é que a gente tem? A gente tem irritação, a gente tem injustiça na nossa mente, bate tanta situação aqui, porque está acontecendo comigo. Eu. Quando nós trabalhamos a esperança, e o livro nos transporta muito para esse lugar, quando nós trabalhamos a esperança no processo de dor, ele faz com que a gente consiga raciocinar cada ponto. Imaginemos, mais uma vez, quando a gente perde um ente querido, e a gente vai raciocinar: quanto tempo eu passei com essa pessoa? Quantas situações boas ela me ensinou? Quantas situações foram geradas de grandiosidade que me deixou até aqui? E uma coisa melhor ainda, a esperança nos transporta para um lugar em que nós, enquanto espírito encarnado, não acreditamos muito, ainda ficamos meio que tímidos, que é a nossa vida espiritual. Podemos encontrar, podemos ver, podemos fazer tantas outras coisas ainda mais, só estamos separados por algum momento. Então, ou seja, veja quanto aprendizado nos traz a questão da esperança quando colocamos na dor. Mesmo na queda, quando colocamos a esperança, o que acontece? Você levanta. Gente, nunca, até agora eu não vi todas as pessoas que eu conheço, ou todas as situações que eu conheço, que se tem uma queda, sempre é princípio de quê? Eu estou seguindo, tropecei, fui parado ali, né? Naquele exato momento, né? A queda é uma quebra. Mas quando a gente levanta, o que acontece? Recomeço. Mas um recomeço com o quê? Com mais qualidade. Porque agora, aquela queda, eu não vou fazer mais. Porque eu já aprendi até aquele ponto. E a esperança, quando nós temos esperança, quando se deparamos com as quedas da nossa vida, a gente analisa sempre como recomeço. E olhe que, mediante a colocação que a Amanda traz para essa reflexão, as quedas sempre serão recomeços para algo melhor. Algo melhor. Aí também tem um processo que nos leva, que é quando a gente se coloca nesse íntimo nosso. Aí eu trago a gente agora para o nosso íntimo, que são os infortúnios, as escuridão do nosso pensamento, do nosso espírito, que a gente ainda não sabe. Agora coloca a esperança aí. Coloca a esperança dentro de você, dentro. Eu colocando a esperança dentro do meu íntimo, que está escuro, está uma penumbra, está um umbral, ninguém vê nada. Quando eu coloco a esperança, sabe o que eu encontro? Direção. Porque esperança é isso aqui, ó. Esperança não é você ficar parado, esperança é seguir. Então, quando eu coloco esperança na escuridão, tudo se clareia. E é direção. Ao não ser para mim, mas
segue. A esperança é isso, é fé que não se vê. E uma frase potente que Emmanuel traz é: a esperança é o que nos mantém caminhando quando tudo parece difícil. Quando tudo parece difícil, a gente tem sempre alguma coisinha que a gente se apega, né? Quando a gente trabalha, a gente tem um filho, a gente tem um pai, a gente tem uma mãe, a gente tem um avô, a gente tem um tio, sempre tem alguém ou algo que está ao nosso redor que a gente tem que seguir para poder aquela situação, aquela pessoa ou a gente mesmo caminhar. A esperança é isso. Parece que está tudo difícil, mas vai do mesmo jeito. Vai do mesmo jeito. Mantenha a caminhada, não pare. A gente não pode parar nunca. Uma lição muito pertinente que nós aqui trazemos, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo quanto no livro, vou até mostrar ele de novo, como ele é bonito. Ele é que os ensinamentos de Jesus, que esse nosso irmão grandioso que veio para nos ensinar, são sempre de exemplos. Vocês já perceberam que quando a gente fala da personalidade de Jesus, o que é que já vem na mente, ou o que é que a gente vem para a gente? Exemplo. Exemplo de quê? O que é que Jesus é exemplo de quê para a gente? Eu listei algumas coisas. Jesus é o maior exemplo que nós temos. Mesmo diante de tudo que ele passou. O que foi que ele passou? Passou perseguição, passou injustiça, passou em sofrimento. Mas todas as situações que ele passou foi linha reta, foi resiliente, foi perseverante, foi com a esperança em que ele mostrou a esperança em Deus. Ele veio para nos trazer esse conhecimento. Tenha esperança. Saiba que você não está aqui, ou que nós não estamos aqui por acaso, não, gente. A gente não é só foi aqui por pouco, não. Temos cada um propósito, como já foi dito. A gente já vem nato na gente, a esperança já vem nada na gente. A gente somos centelha divina. A gente centelha divina é qualidade divina. Passamos por tudo, mas sempre vamos conseguir seguir em frente. Você lembra da passagem da tempestade acalmada? A tempestade que Jesus estava e foi acalmada por Jesus? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, os discípulos, lá, todos agoniados com aquela tempestade toda, olha para Jesus e ele diz assim, tudo agoniado, querendo que aconteça que acalma a tempestade nada lá, e os discípulos todos agoniados, Jesus lá quietinho, só na sua fé, mostrando que tenha paciência. E eles tudo agoniados perguntam, mas mestre, você não se importa que vamos perecer, ou seja, que vamos todos morrer nessa tempestade? Cadê a esperança? Cadê a fé? Veja que os discípulos, com todo esse processo que estavam sofrendo ali daquele barco, Jesus responde, Jesus diz a ele, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aquele barco ali era a gente. A gente ainda está passando por muitas tempestades, mas as tempestades são íntimas. Aí eu pergunto, que quando eu faço essa pergunta, chega que soa no meu ouvido como um alerta. Por que sois tão tímidos? Por que tendes, Jefferson? Por que tendes fé? Por que não tens fé? Por que essa tempestade está toda dentro de você? Por que está te envolvendo tanto? Creia com simplicidade de espírito benevolente, bondoso, ele traz para a gente. Tenha fé em Deus. As tempestades são o nosso íntimo gritando, é a dificuldade que passamos,
é o medo. A gente pensa muito, às vezes a gente pensa até demais, mas aplica de menos. O que a gente não aplica de menos? A gente não coloca a esperança, a gente não coloca a fé, a gente não olha para esse universo grandioso e diz assim: realmente, eu sou filho de Deus, eu não tenho como essas coisas que estão acontecendo comigo, eu não consegui transportar, ou seja, não consegui vencer, eu vou vencer. Agora isso eu tenho que internalizar, eu tenho que começar a fixar isso de uma forma prática, colocar a esperança que ela me envolva. Eu tenho esperança. Como é que uma coisa vai acontecer se eu não boto em prática? Tudo tem que praticar. E lembrando, quando a gente lembra de Jesus, lembre-se, Jesus é o nosso farol. É o nosso farol, é a luz que nos clareia. Jesus veio para nos ensinar tantos ensinamentos que tem aí, e na prática, tudo tintim por tintim. Mesmo quando tudo parece que está se acabando, mas Ele está lá, cuidando. Quando a gente fala muito dessas questões, o que me vem muito na mente é a questão do silêncio. O silêncio. E quando eu olho para a minha mente e eu vejo muitas só pensamentos perturbados, dificuldade, medos, coisas que não são boas, eu não estou em silêncio, eu não estou escutando Deus. Aí é o momento que a gente tem que dar aquele estalo e chamar para a realidade, e eu vejo, cara, você está perturbado, você está na tempestade, você não está utilizando a sua fé. Como é que a gente vai utilizar a fé? Pratique. O silêncio clame, ore, faça a sua prece. A gente tem que fazer, a gente viu aqui, como é que eu faço uma prece? Primeiro eu glorifico, depois eu louvo, depois eu peço. Primeiro clame, glorifique, depois peça. Para poder a gente ter uma progressão. E quando a gente começa a fazer isso, a esperança nos envolve, porque Deus traz para a gente a energia bendita de transformação. E Emmanuel traz ensinamentos assim maravilhosos dentro do livro que a gente pode estar aplicando. Aí ele diz assim, como orientação: esperar trabalhando. Eu achei até interessante, né, quando ele falou: como é que eu posso ter esperança? Trabalhe. Não fique parado. Não basta esperar milagres, é preciso agir. A gente fica eu tenho esperança que eu consiga uma casa. Eu tenho esperança que eu consiga um carro. Eu tenho esperança que eu consiga. Aí quando a gente vai ver, você está trabalhando? Você está fazendo por onde? A sua esperança é só uma esperança de pedido? Não. A lei do trabalho é uma lei natural que Deus nos dá. Nós não nascemos para ficar parados, nós nascemos para trabalhar de todos os tipos de forma. E a progressão desse espírito, ou seja, desse corpo que está aqui agora, é trabalhando. Aí se eu boto na minha mente que eu quero algo e eu trabalho para conseguir, e a esperança que Deus me dá, que é a força íntima de acontecer as coisas, vai acontecer. Pode ser agora? Não, pode ser depois, mas trabalhe, fixe o seu olhar, pode acontecer de uma forma ou de outra que você menos imagina. O que Deus quer de nós é que a gente não fique parado, a gente tem que agir, fazer o bem. A gente trabalha mais, temos que fazer o bem. Será que eu estou fazendo o bem? Tudo acontece de ruim, né? Está acontecendo tudo de ruim. Falta de esperança total, né? Tudo acontece de ruim na minha vida. Mas por quê? Por que está acontecendo? Você faz tudo de bem? Realmente? Eu faço tudo de bem? A gente às vezes fica pedindo algo, mas nem faz. Aí, e as atitudes? Como é que estão as suas atitudes? Não espere.
Não espere do próximo. A gente sempre tem que ser a gente. A esperança é em mim, não é o do outro. A esperança é eu. Então eu tenho que ter atitudes para isso acontecer. Ah, mas eu faço o tempo todo, mas não melhora ao meu redor. Então mude a situação, mude o formato. Procure outras situações, converse com outras pessoas, veja outras formas, mas não fique parado. E outra, isso aqui tem no livro que eu gostei muito, que a gente não usa muito essa palavra, perseverar. Perseverar aqui, ó. Perseverar no esforço, perseverar no que eu quero. Como é que você vai ser bom numa coisa? Perseverando. Como é que um motorista é bom? Se ele dirige constantemente. Se eu dirigir, o motorista só dirigir só uma vez e passa sei quanto tempo sem dirigir, ele vai estar sendo bom? Não vai. Como é que eu vou perseverar na minha esperança, na minha fé? Se eu me esforçar. Agora, eu não me esforço e fico só pedindo, só acontecendo, aí fica muito difícil. Fica mais difícil. Ou seja, perseverar. Ou seja, o trabalho é esse. O trabalho não é só braçal, não. O trabalho é comigo mesmo. É eu lutar com as minhas dificuldades. É eu lutar com as minhas ações dentro de mim. E a esperança é essa força que me impulsiona. Aí ele também diz: esperança nas dificuldades. Difícil, né? Como é que eu vou ter esperança nas dificuldades? Eu passando dificuldade e ter esperança naquelas situações. Claro. Porque a gente tem essa questão de dificuldade? Se fosse assim, a gente não estaria aqui. Deus nos dá um livre-arbítrio para escolher de diversas formas. Na maioria das vezes a gente escolhe errado. E quando tem essas escolhas, vem ação e reação, aí vem dificuldade. E o que acontece? Vai ter que servir como instrumento de prova, ou seja, de crescimento. Dificuldade sempre vai ser instrumento de crescimento. É uma prova que você está passando. Como é que eu vou provar numa dificuldade? Para eu ter paciência. Como é que eu vou ter paciência? Meu Deus, não ter paciência, vai cair só? Não. Vai ter que passar por uma dificuldadezinha para ter paciência. Ou de uma dificuldade grande para ter paciência. Para treinar a indulgência, a benevolência, o perdão. Toda a dor tem finalidade educativa. Toda. Sempre vai ser algo que está nos ensinando. Deus, mais uma vez, ele reforça: Deus não abandona seus filhos. Olha que coisa maravilhosa. Será que a gente está realmente internalizando esse processo? Que Deus não abandona seus filhos? Agora, quando a gente fala que Deus não abandona seus filhos, a gente tem que estar olhando para sempre uma situação. Nós vivemos sozinhos? Nós vivemos em sociedade. Nós vivemos um do lado do outro. E qual é a principal dificuldade? O próximo. Eu. Se eu estou falando do próximo, o outro está falando de mim. Ou seja, o próximo somos nós. A esperança, mas a gente tem que ter esperança. Meu Deus, aquela pessoa é muito difícil. Como é que ela não tem como não acreditar nessa situação? Nos políticos nossos. Mas temos que ter esperança, porque pode ter um monte de político que não consegue, mas tem uma lá dentro que vai dizer assim: não, isso aqui está errado. E essa voz que grita desse lado, desse multidão que não, essa voz é a esperança que Deus está mostrando. Olha aí, gente, está vendo que o próximo tem como a gente ter esperança? Tem sim, tem sempre. Ou seja, a gente precisa. E quando a gente vê, quando nós estivermos diante dessa situação, nós temos que ajudar. Se eu já compreendo que aquela ação, aquela pessoa é a esperança no meio de muita dificuldade, então eu tenho que ajudar, reacender, fortalecer,
uma pessoa que está lutando por fazer o bem nos lugares, a gente tem que estar ajudando. A gente não é muito passivo nisso, a gente tem que estar agindo mais. Por isso que às vezes a gente fica meio que acompanhado, assim, tipo lá todo timidozinho mesmo, e a gente não consegue. Uma palavra é transformar. Transformar o quê? O nosso dia a dia. Um gesto sempre vai salvar. Como salva? Um gesto sempre salva. E a esperança é isso. Quando a gente às vezes dá um gestozinho, a gente salva até um outro irmão. Quantos espíritos a gente não salva fazendo esse processo? Tem uma passagem de Mateus que é bem interessante, que eu acho que não é muito falado, mas eu acho que não sei se você já ouviu falar, que é o Evangelho que fala da mulher cananeia, que é no versículo de Mateus, capítulo 15, versículo de 21 a 28. Uma mulher pede que Jesus cure sua filha, está na multidão, aí ela pede para Jesus curar a filha. Inicialmente, né, no caso assim, aí Jesus, como está envolvido lá tudo, ela disse que Jesus não dá atenção. Aí, mesmo assim, ela continua insistindo, pedindo. Aí Jesus olha e diz para ela assim: não é bom tirar o pão dos filhos e lançar aos cães? Mesmo assim, ela responde com cuidado. Ou seja, ele diz uma passagem porque, tipo, eu não vou deixar de estar fazendo todas essas pessoas aqui só para atender você, né? Mas isso é um ensinamento, porque ela, com sua fé, ela não desiste. Ela diz assim: não, mas também os cães, ele também come as migalhas. Então, quando ela diz isso, ele sente a humildade, ele sente a fé nela, porque ela quer fazer o quê? Olha a esperança de curar a filha dela. E para fazer essa cura, ela precisava que Jesus a atendesse. E quando ela fala isso, olha como é que é a esperança. Não basta somente, Jesus só olha para ela e diz assim: então pronto, grande é a tua fé, está feito, sua filha está curada. E ela volta e a filha estava lá curada. Aí é o que a gente se coloca aqui assim: Jesus fez um milagre de curar a filha dela. Fez, mas precisava que a mulher mostrasse ou sentisse a esperança que o nosso irmão maior curasse a filha. E essa força que saiu dela, da esperança, foi a força geradora para poder fazer essa ligar a filha e curar ela. Imagine quantas situações a gente pode também estar fazendo nessa forma, quando a gente se dispõe a ter essa humildade e não ser soberbo, né? Porque ela, em todo momento ela persistiu, ela ficou, ela não desistiu. Porque essa passagem evangélica é uma passagem que nos remete à questão de não desistir, ou seja, a esperança é nunca desistir. Quando temos esperança real em tudo que nós queremos, a gente nunca desistir, não, gente. A gente nunca vai desistir. Pode ver, tem aquelas pessoas que conseguem algo, e aí na maioria das vezes a gente tipo menospreza. Mas ela conseguiu, foi sorte, né? Foi sorte. Cara, eu nunca mais falei isso na minha vida. Nunca mais falo isso. Porque a gente não sabe a história. Jogou e ganhou. Sim, mas quantas vezes ela não jogou? Mas foi a primeira vez. Sim, quantas outras vidas a gente não sabe que essa criatura foi persistindo, mas precisou nessa vida fazer isso? É porque a gente só fica se colocando nesse ponto e esquece que temos uma existência. E a esperança é esse caminho longínquo que a gente tem que seguir. E o livro traz isso para a gente. Porque ele faz o Emmanuel faz a reflexão de todos os capítulos, fazendo com que a gente transporte o nosso íntimo de onde ele está para esse caminho e transforme na esperança. E ele ainda diz: superação. Aí quando a gente consegue superar a dificuldade,
quando a gente consegue superar as coisas que a gente já fez e foi difícil, nós já temos nome para isso. Na maioria das vezes a gente só se acha que conseguiu, né? E assim, nossa, eu consegui. É a esperança é Deus ali, o tempo todo te dando possibilidades, e você conseguiu por isso. E temos umas situações que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, que a gente tem que saber exatamente como isso acontece. Os momentos difíceis mesmo, como é que a esperança vai estar no nosso dia a dia? Como a gente vê, como a gente vive, né? Emmanuel traz uns ensinamentos que ele diz como conviver a esperança no dia a dia. Como viver a esperança no dia a dia. Achei bem interessante essa pergunta que vem, né? Aí assim, como viver a esperança no dia a dia? Porque é uma coisa tão subjetiva, que a gente diz assim, meu Deus, como é que eu vou aplicar isso aí? Como é que eu vou aplicar a esperança no meu dia a dia? Aí, nos momentos difíceis, como é que eu aplico a esperança nos momentos difíceis? Vocês já imaginaram isso? Pense, raciocínio. Como é que eu vou aplicar a esperança? Se eu sou uma pessoa esperançosa, eu sempre vou conseguir saber, sabe o quê? Respirar fundo, pensar, analisar e confiar. Confiar que aquilo ali que está acontecendo é algo que eu preciso passar. Evitar desespero. A gente pode ter um momento, mas continuar com ele, não. A gente tem aquele momento de realmente, porque é normal, mas quando a gente tem esperança, a gente tem aquele momento, mas logo de imediato vem uma força que eu tenho dentro de mim que diz assim, não, eu posso seguir de outra forma. Lembre-se, uma frase icônica, né? E realmente isso é. Tudo vai passar. Tudo vai passar. No dia que é mais difícil de tudo, mas o dia tem 24 horas, não é? Ele não dá salto para iniciar outro dia. Ele fica estagnado lá, parado? Não. Passa. Meu Deus, hoje o dia foi difícil. Aí você passa, chega em casa, toma um banho, dorme, aí vai por mais um dia. Eita, mas o dia foi difícil de novo. De novo, mesmo ciclo, e vai passando. Não fica parado. Tudo passa. Vai chegar um momento que aquela dificuldade que a gente está passando vai ser tão visível que a gente vai dizer assim, não quero mais ver isso aqui não, vou sair por aqui agora. A gente aprende. E quanto à esperança, agora aqui, eu acho que todo mundo agora aqui vai pegar o caderninho e vai começar a anotar. E nas relações? Quando é que a esperança tem que estar nas relações? Quando é que ela aparece? Quando é que eu vou ser esperançoso nas minhas relações? Isso é com tudo. Nas relações, é quando penso já com o quê? Paciência. Se eu tenho paciência, não quer dizer que você é uma pessoa esperançosa. Olha aí. Perdoa. Se você perdoa, não quer dizer que você é uma pessoa esperançosa. E uma frase que o Emmanuel traz no livro, que eu achei assim muito pertinente, é: compreende o tempo do outro. Compreende o tempo do outro. Isso é em todas as relações. Mas principalmente vamos atentar nos relacionamentos conjugais nossos. Uma coisa que a gente coloca muito no outro, né? Sempre jogando para o outro que você não faz isso, você não faz aquilo, sempre jogando algo que ele está fazendo de errado, mas a gente não pensa. Quando a gente começa a imaginar que aquela pessoa não está no tempo ainda, mas que ele está junto comigo e a gente pode estar aprendendo, aquela pessoa não está no tempo dela ainda que está aprendendo isso, mas eu posso ensinar. E quando a gente consegue, eu acho que compreender o tempo do outro, aí é o que o Emmanuel traz para essa reflexão mais profunda, né? É tirar dessa carne e jogar para o outro espírito, ou seja, você joga para o espírito daquela pessoa ali. Ele ainda é um espírito ainda muito endurecido, é um espírito ainda que precisa passar por várias situações para burilar, ou seja, para se transformar. E por que está junto de um e por que está
comigo, porque você pode ser um dos instrumentos para que esse espírito consiga sair desse estado para outro. É difícil? É. Mas tenha esperança. Quando a gente consegue ter esperança, a gente é esperançoso, a gente consegue. E uma das situações, quando a gente tem esse processo, consegue identificar, a gente vê que a vida espiritual e nós, como espírito, conseguimos dar uma caminhada para essa evolução. A gente consegue ter serenidade, a gente consegue orar, a gente consegue ter paciência, perdoar mais, a indulgência. E isso é incrível. E isso que é o que a gente tem que realmente estar brilhando num processo de ser esperançoso numa vida que nós temos aqui. Gente, a gente está num planeta que ele não é fácil. E temos que levar em consideração esse planeta. E o planeta ele vai se dividir em várias subdivisões ali. É o planeta Terra, é o planeta Estado, é o planeta país, município, casa, trabalho. Olha, portanto, locais que temos que estar e que temos que gerenciar para podermos ampliar esse nosso processo de evolução espiritual. Então, quando eu consigo ter essa serenidade, porque o princípio que Jesus usou bastante, bastante em todos os momentos, mas em todos os momentos, foi a serenidade. Ele foi sereno em todas as situações que ele passou. E quando a gente é sereno, quer dizer que a esperança em Deus está nos envolvendo. E a gente sente o mal nosso, porque nós somos ainda muito endurecidos pelo egoísmo e pelo egocentrismo. Nós somos ego e somos orgulhosos. Orgulhoso para dizer, agora eu vou dizer assim, a verdade é minha, eu estou certo, eu não faço a maneira, mas o que você faz? Egocentrismo, eu trabalho, eu faço. Isso é um sofrimento, isso é uma pressão. Por isso que a gente chama das sagas, da vontade. Mas quando a gente coloca entre eles a esperança, o orgulho e o ego, eles se dissipam. Porque entra a perspectiva maior, que é a nossa vida como espírito. Aí a gente raciocina. Aí a mãe traz uma outra frase que diz assim: a esperança é o combustível, olha aí, a esperança é o combustível para a alma. Como vai ser o combustível para a minha alma? Qual é o combustível? A esperança. É muito bom quando a gente vê uma pessoa e a gente fala, quando a gente fica falando o tempo todo, essa pessoa diz assim, vai dar certo. Nossa, aí você tem uma dificuldade, a pessoa, não, mas você pode fazer isso de outra forma. Aí tem gente até que se revolta com essa pessoa, mas rapaz, para tudo também, tudo acha uma solução. Tudo acha uma solução. Quando vocês encontrarem uma pessoa dessa, me avise, eu vou chegar perto dela, porque eu quero estar o tempo todo. E dê graças a Deus com ela, e seja amiga dessa pessoa, aprenda com essa pessoa, porque ela vai estar mostrando para você que o Espírito ele pode ser esperançoso em todos os momentos. Para você ver como é que é o nosso processo íntimo, que até a pessoa que acha tudo vai dar certo em alguma coisa, a gente acha ruim aquela criatura, porque a gente não conseguiu chegar naquele patamar, ainda, aí a gente não consegue saber como é que está naquela posição. E Jesus era isso. Por isso que ele foi tão perseguido, por isso que ele foi tão escandalizado, por isso que não entenderam naquela época e crucificaram, ou seja, vieram fazer o que fizeram, mas só que a serenidade que ele mostrou foi que eu posso morrer aqui onde eu vou, vai morrer, mas o Espírito dele, ele vai estar sempre amando vocês, ou seja, vocês são todos meus irmãos. Olha que poder foi, que é a força divina para que a gente até hoje ainda sinta todo o envolvimento do que ele passou para nós.
Aí, dentro na perspectiva já do final do livro, já do meio para o final, o Emmanuel já vai trazendo para a gente o seguinte: ele diz que a esperança é o combustível da alma. Aí ele faz um paralelo. Sem ela, quando a gente está sem esperança, o que acontece? Desistimos, enfraquecemos, nos perdemos. Ou seja, aí botou 3, né? Desistimos, enfraquecemos, nos perdemos. Aí que é coerente. Porque eu disse, eu estou perdido na minha vida. Meu Deus, eu estou tão perdido aqui com minha esposa. Eu estou conseguindo caminhar. Parece que eu não sei quando eu vou. Falta de esperança. Falta de fé. É por isso aquela frasezinha contínua que a gente tem muito aqui dentro do movimento que é a questão do Espiritismo, que diz assim: orai e vigiai. Orai e vigiai. Orai e vigiai é clama a Deus, faz prece. Quando eu faço essa oração, eu estou vigiando o meu espírito para que ele não perca a esperança e ele não desista, ele não enfraqueça, ele não se perca. Ou seja, a gente não se torna perdido, a gente tem um norte, a gente consegue, a gente fica forte. A gente tem que ser forte espiritualmente. E eu conheço tanta gente que é forte espiritualmente pelo simples fato de estar seguindo. E isso que é esperança. Isso que é esperança. A gente tem que olhar para as pessoas e identificar essas caminhadas. Olhar para o mundo ao nosso redor, identificar nele essas caminhadas, essas forças que o movem. Como é que aquela pessoa está tão doente, mas ela consegue fazer tudo isso? Como é que eu tenho várias pessoas conhecidas que estão acamadas, mas quando eu chego perto, transborda alegria, transborda um olhar de felicidade, até mesmo que eu chamo de felicidade, porque a pessoa está ali, mas aquele olhar de gratidão. Isso é felicidade, gente. O que está no corpo físico é uma dor que ela está aprendendo. Como a gente vê aqui, a gente aprende com as coisas. Quando nós realmente refletimos sobre tudo isso, a gente vai saber que a esperança, aí agora, com a esperança, a gente viu sem a esperança, né? Mas com a esperança a gente tem, nós recomeçamos, nós crescemos e nós evoluímos. Recomeçamos, crescemos, evoluímos. Olha o que Emmanuel traz no livro, né? A gente recomeça sempre. O que é o princípio? A gente está aqui hoje na reencarnação. O que é a reencarnação? É recomeço. Recomeço de quê? Recomeço de crescimento. Crescimento de quem? Do espírito. E o que isso vai acontecer? A gente vai evoluir. Nunca ficamos estáticos, nunca ficamos parados. Sempre vamos ter esse processo. Recomeça. Você agora cresceu. Passou por uma dor muito grande? Foi. Mas agora você está recomeçando. Você agora está o quê? Crescendo. Seus sentimentos agora são mais fortes. Nossos sentimentos são mais fortes. Quando a gente recomeça, o nosso sentimento é mais forte. E nós estamos mais evoluídos. E como ensina Emmanuel no livro, né? A gente tem confia, essa frase aqui achei assim incrível. Já é quase no finalzinho. Confia sempre. A esperança é a luz que Deus acende em teu caminho. Confia sempre. A esperança é a luz que Deus acende em teu caminho. Sabe aquelas coisas que a gente não está esperando, tá? A gente está do nada, alguém diz assim, do nada aconteceu. Está numa dor terrível, mas chega uma pessoa, daquele abraço, dá uma palavra. Mas a gente está numa dificuldade tão grande, mas quando a gente olha, aparece a solução. Nós estamos lá perdidos no nosso íntimo, mas tem lá abraços, tem orações, e os espíritos precisam disso. Se nós começarmos a confiar mais no nosso potencial como centelha divina, como espírito imortais que somos, vamos ver o quanto a gente tem essa esperança que Deus faz para nossas vidas. E o caminho da gente vai estar sempre
com a luz aqui, ó, para a gente não se perder. E no dia de hoje, deixo uma mensagem que tem lá, que ele diz assim: que possamos sair daqui hoje, e ele diz no livro, que possamos sair daqui hoje, ou seja, que possamos sair depois de fazer a leitura, né? Vou deixar aqui para vocês para. A esperança nos traz parceiro, mais confiante, mais sereno, mais fortalecido. E lembrar sempre: Jesus é a nossa maior esperança. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Então, muito obrigada ao nosso irmão Jeff. Palavras inspiradoras, principalmente para a próxima semana, né? A gente vai estar aí chegando no mês das mães e é uma grande dádiva ser mãe, gerar, porque a cada criança que nasce é uma esperança. E o renascimento através das reencarnações é o que nos motiva nesse melhoramento. Então, a palavra que o Jeff disse que me chamou muita atenção é a serenidade. E nesse momento, deixar os nossos amigos das redes sociais com o passo virtual, né? Faremos nossa prece final e posteriormente seguiremos para o nosso passe ali na sala do passe. Então, boa noite para os nossos amigos e nos segue pelas redes sociais.